sejam todos bem-vindos. Meu nome é Joyce Brito, eu sou psicóloga e assessora acadêmica do Estudo Dirigido e a aula de hoje vai ser sobre a Lei Federal número 10.216, de 6 de abril de 2001, uma lei extremamente importante no campo da saúde mental e a gente vai ver já aí as razões dessa lei ser tão fundamental, uma lei que demorou tanto tempo para ser aprovada, que tem muitos significados também. Então, assim, uma aula que eu tentei condensar os principais pontos dessa normativa, tá? Para todos vocês, para os que conhecem o campo da saúde mental e também para os que não têm tanta aproximação com esse campo, certo? Para quem não me conhece, como eu já falei, eu sou psicóloga, atuo no campo da saúde mental há aproximadamente 10 anos, me formei em Belém do Pará, na Universidade da Amazônia, por lá fiz uma primeira especialização, depois vim para o Rio de Janeiro e aqui fiz especialização no Instituto de Psiquiatria da UFRJ e mais recentemente concluí o mestrado em Saúde Pública pela Fiocruz, E por conta do meu percurso na rede da saúde mental, já passei por ambulatório de saúde mental, ambulatório social, internação psiquiátrica, trabalhei um pouquinho com desins também, com desinstitucionalização. Então, por conta aí desse percurso, a equipe do Estudo Dirigido me chamou para estar aqui com vocês hoje e eu vim com o maior prazer para falar desse tema que é tão interessante e tão importante, uma normativa tão importante, tá? Então, vamos começar. A lei é uma lei federal, de número 10.216, como já falei para vocês. Ela passou a entrar em vigor, no dia 6 de abril de 2001. Mas a ideia que eu comecei pensando aqui para a gente começar essa aula, é fazer um pouco um percurso histórico, para que a gente possa entender um pouco como é que esse entendimento da saúde mental, como é que essas lutas aí, por uma sociedade sem manicômios, tudo isso que a gente já tem mais presente hoje em dia, como é que isso começou? Como é que isso teve início? É muito importante que a gente possa ter esse entendimento para que então a gente vá construindo aí, entendendo melhor, essas normativas que não são apenas leis, mas elas são valores éticos, são ideias do que se entende por loucura, como a sociedade se organiza aí, então para poder receber novamente, esses sujeitos que estavam excluídos socialmente. Então tudo isso é necessário a gente ter aí um breve histórico para poder retomar, todas essas questões. Então vamos começar, Então a gente começa aí no fim dos anos 70, quando a gente já estava aí em vigência da queda da ditadura. E esse momento, você pode estar se perguntando, Joyce, mas por que é importante, eu saber de um momento de redemocratização do país, de um término de um período ditatorial? Bom, isso é importante porque é exatamente nesse período, se a gente pensar, um governo ditatorial é um governo em que existe uma hierarquia que é impossível de ser discutida. Ninguém pode questionar o Estado, questionar suas práticas, Quer dizer, até pode, mas isso custa uma repressão gigantesca, para esses grupos que a gente sabe que sempre tiveram de resistência. Mas, no entanto, no modelo ditatorial, você tem uma regra estabelecida em que nada pode ser questionado. Quando esse modelo passa a, digamos, entrar em ruínas, e você começa a ter um processo forte de redemocratização, o que acontece? As pessoas começam a questionar esse poder do Estado, Esse poder que não pode ser questionado, qual é a função do Estado, qual é a sua responsabilidade diante da realidade que a sua população está passando, seja ela qual for. No campo da saúde mental, começou a se questionar, qual era a função do Estado e a responsabilidade do Estado no tratamento aos loucos, Para quem não sabe, o tratamento aos loucos até esse momento era feito única e exclusivamente a partir de determinadas práticas extremamente complicadas, Como a segregação, então você tinha espaços muito isolados para que esses loucos ficassem
praticamente amontoados nesses lugares e esquecidos, né, pela sociedade, pelos familiares, por todo mundo. Então você tinha toda a ordem de maus tratos, nenhuma preocupação com medicações que pudessem ser efetivas para cada caso. Você não tinha uma equipe de saúde como se tem hoje, né? Às vezes você tinha, como a gente escuta relatos, de 2 pessoas responsáveis por 300 pacientes internados, né? Então, assim, não havia nenhuma preocupação, né? Não havia nenhum entendimento de que aquelas práticas não melhorariam aquele quadro, né? Então a gente pode até se perguntar se tinha um interesse de fato, se tratar essas pessoas ou se o único objetivo mesmo era excluí-las, né? Deixá-las lá à sorte de todos os desígnios que poderiam acontecer, né? Das pessoas que tratavam mal, da exclusão, enfim, disso tudo que eu estou trazendo. Então, quando no processo da redemocratização esse Estado passa a ser questionado, é como se a população perguntasse: Estado, qual é a sua função, né? Qual é a sua responsabilidade nesse tratamento que nós estamos dando para essas pessoas, para essas famílias, né? Então você começa a discutir todas essas questões, o que é fundamental, né? E aí, nos anos 80, a nossa própria Constituição é de 1988, né? Então essa década de 80 aí é uma década extremamente importante para o país e também para o campo da saúde mental, né? Então aí na década de 80, quando a gente faz uma união com a reforma sanitária, que foi um movimento extremamente importante também no nosso país, né? Que vai fazer aí uma discussão sobre o que é saúde, o que é doença, retirando um pouco desse espectro, né? Só o que é biológico, né? O que são as bactérias, mas assim, entendendo que saúde também é saneamento básico, é possibilidade de renda, né, de trabalho, é você poder ter todo um aparato social, né, que fortaleça a possibilidade dessas pessoas estarem mais saudáveis. Então, assim, você precisa ter uma rede de assistência, não é só uma questão de medicar ou não medicar, certo? Mas é entender esse sujeito como um sujeito que necessita de diversas coisas para sobreviver e para poder ser, digamos assim, saudável, né? Para se sentir bem na sociedade, para poder estar inserido. Isso tudo faz parte de um processo que a gente pode entender por saúde, né? Então, esse processo da reforma sanitária foi extremamente importante, ainda é, né? Porque ainda tem muita resistência nesse campo, como no da saúde mental, mas a gente vai vendo que, né? Então, a gente se aproxima desse movimento, lá pelas tantas tem algumas diferenças, esses movimentos se afastam, né? O da reforma sanitária e o que a gente começa a iniciar e chamar futuramente de reforma psiquiátrica brasileira, mas então esses 2 movimentos começam, né? E isso, nessa década de 80, traz ganhos que são extremamente importantes no campo da saúde mental, né? São ganhos, por exemplo, referentes à questão de uma normalização, né? Quer dizer, de um entendimento do que é a saúde mental, do que são esses grandes manicômios, de quem que são essas pessoas que estão ali. Então você começa a ter uma luta por um melhor acesso a tratamento, né? Por uma conquista aí de recursos de trabalho, quer dizer, desde seringas descartáveis, mais medicações em mãos, né? Higienização dos locais, um entendimento que essas pessoas não podem dormir ao relento, sem roupa. Então você começa a ter, digamos assim, um melhoramento desses espaços, né? Um aprimoramento aí desses espaços asilares, que a gente pode olhar assim, poxa, mas era só isso, mas a gente tem que entender que todo movimento, né? Ele começa paulatinamente, ele tem que ter um início, ele já não vai conseguir, como movimento, como luta, né, como discussão, já alcançar o máximo daquele ideal, né? Pelo contrário, a gente até hoje luta, a gente vai ver isso pelos ganhos que a reforma psiquiátrica teve, né? Então a gente começa a ter um avanço extremamente importante nesse momento, mas que ainda não modifica a cultura, digamos assim, né? O entendimento de que essa pessoa precisa voltar de fato para a sociedade, precisa ter trabalho, precisa ter educação, precisa ter convívio familiar, certo? Então, a gente começa a ter primeiro essas modificações mais estruturais, o Estado começa a responder a essas demandas da sociedade, né? A essa pressão, não no sentido de uma certa preocupação com esses sujeitos, né? Mas muito mais como uma tentativa de acalmar os ânimos que começaram a se levantar,
contra esse Estado, né? A gente está entendendo aí que saímos de uma ditadura para um processo democrático. Então esse Estado está sendo alvejado de todas as formas. Ele começa, no campo da saúde mental, a trazer algumas respostas no intuito de poder acalmar, né? De vamos lá, calma, população, né? Então, essa década dos anos 80, ela é marcada por essa reforma do asilo e por um processo de ambulatorização, né? Então, alguns nomes bem complicados e difíceis de falar nesse campo da saúde mental, né? Então, esse processo de ambulatorização é quando a gente começa a ter outros dispositivos que não só os grandes manicômios, os grandes asilos para tratamento, certo? Na aula de hoje não vai dar para a gente expandir aí qual foi o local dos ambulatórios, como é que eles ficaram, né? Também teve um grande processo de, digamos assim, de valores manicomiais trazidos para dentro desse trabalho em alguns ambulatórios. Isso foi alvo de muitas discussões, enfim. Mas o que importa para a gente aqui nessa aula de hoje é que começou-se então a criar outros dispositivos, certo? E aí, em 87 vai surgir o primeiro Centro de Atenção Psicossocial, que são os chamados e conhecidos CAPs, né? O primeiro foi em São Paulo. E aí, por que é importante a gente saber, né, desse início dos Centros de Atenção Psicossocial? Por dois conceitos que não estão escritos nessa legislação, mas que eu quero trazer aqui para vocês que possam entender melhor sobre esse trabalho, né? E os dois conceitos são rede e território. Joyce, por que é importante eu saber? O que significa esses dois conceitos? Vamos lá. Primeiro, o conceito de território. Ele é fundamental para o entendimento do campo da saúde mental, porque o conceito de território, ele traz para a gente uma noção de que esse sujeito que precisa ser atendido, ele vem de um lugar, ele vem de uma dada comunidade. Ele tem, portanto, uma cultura, né, muito própria de cada local. Você pensar num sujeito, por exemplo, que nasceu no interior do Pará, como eu consegui atender, né, algumas pessoas à época que eu ainda estava lá. Você pensar numa pessoa que é ribeirinho, é pescador, essa pessoa tem uma cultura, né, extremamente diferente de um cara que mora numa grande favela do Rio de Janeiro, ou na Zona Sul, ou no subúrbio de uma grande capital. São outros padrões. Então, o conceito de território, ele entende que esse sujeito precisa estar conectado a esse lugar do qual ele vem, certo? Então, a gente precisa entender de onde ele vem, quais são as possibilidades que esse lugar oferece, que tipos de serviços tem lá, que tipo de cultura, que tipo de lazer, quem é esse sujeito, quem é a sua família. De forma que os serviços possam não mais serem serviços que os usuários caminhem longamente até chegar neles, mas os serviços, eles precisam ir até essa comunidade, ir até esses sujeitos, né? De forma que você compreenda essa realidade e, principalmente, de forma que esse sujeito consiga chegar no serviço. Porque pensa comigo, eu estou atendendo um sujeito que está num surto ou está entrando num momento de desequilíbrio aí, né, psíquico-emocional. Como é que esse cara vai atravessar a cidade do Rio de Janeiro inteira, pegar 3 transportes públicos para conseguir chegar num atendimento todas as semanas, por exemplo? Isso é impossível. É necessário que esses serviços estejam nesses territórios, de forma que o sujeito consiga chegar neles se sentindo dentro de um espaço que ele conheça, que ele se sinta seguro, entendeu? Que seja de fácil acesso, que ele também não gaste tanto dinheiro para chegar e que principalmente ele não entre num lugar que seja completamente diferente. Ele já está fragilizado. É importante que ele consiga se sentir acolhido ali naquele espaço, que é o espaço que ele conhece, né? Então, esse é um conceito de território extremamente importante e para dar conta disso, a gente junta outro conceito, que é o conceito de rede. O conceito de rede, ele entende exatamente, então, que esses serviços que estavam lá longe antes e agora começam a se interiorizar aí nas comunidades, eles precisam se comunicar. Porque se o processo de saúde e doença não está ligado só ao biológico, então eu preciso entender que esse cara está no posto de saúde, que cuida aí de repente de gripes, de adoecimentos mais comuns, enfim, de outras patologias que não sejam ligadas necessariamente à ordem da saúde mental,
mas ele também é atendido por um CAPES e ele também tem uma escola, né, porque ele estuda ou ele tem um trabalho. É fundamental que essas instituições se comuniquem, que elas troquem informações sobre os usuários, que elas troquem informações sobre o que está acontecendo com esse cara, né? Com essa mulher, com essa pessoa, com essa criança, com esse idoso, né? Então, de forma que essa rede ela faça uma articulação dentro desse território que essas pessoas transitam, né? Portanto, casa, trabalho, lazer, esses lugares que eles ocupam, para que você possa compreender uma realidade mais macro desse sujeito. Entende como o foco sai do indivíduo e ele vem para o macro da sociedade? Isso é que é importante da gente entender, certo? Por isso é extremamente importante quando surge um centro de atenção psicossocial, né? Porque é um trabalho que vem entendido como um trabalho interdisciplinar, quer dizer, você tem médico, você tem terapeuta ocupacional, você tem psicólogo, você tem enfermeiro, para uma realidade em que antes tinham duas pessoas que nem precisavam ter nenhuma formação, jogando medicação a esmo para qualquer dos 300 pacientes que elas estavam observando durante o seu plantão de trabalho, certo? Com 1 ou 2 psiquiatras para 1000 pacientes. A realidade era essa, gente. Por mais difícil que seja, a gente conseguir entender isso. Então, um centro de atenção psicossocial é extremamente importante. Quando vamos chegar em 89, essa lei que a gente está estudando, que eu acabei de falar para vocês, que é uma lei que foi aprovada em 2001, é quando ela começa a ser, ela passa a dar uma entrada no Congresso, né? Esse projeto entra no Congresso e ele começa a ser discutido, certo? E vai ser aprovado 12 anos depois, para a gente ter um entendimento de como foi resistente, né? Como que foi difícil uma entrada de um discurso que colocasse a loucura num outro lugar, que colocasse o tratamento dessas pessoas de uma outra forma, muito mais humanizada, muito mais territorial, muito mais em rede, certo? Então, a gente vai nos anos 90, né? Se a gente vinha aí nos anos 80 conseguindo essas conquistas até então que eu pontuei, nos anos 90, esse movimento ganha muita força, a gente constrói muita coisa, avança demais nessa mudança mais cultural aí, né? De um entendimento, de uma loucura, de um outro lugar, né? De que essas pessoas são sujeitos, que elas têm direitos, que elas têm desejos, que elas têm planos, têm sonhos e merecem ter uma dignidade de vida, né? Então, junto com isso, a gente tem novos dispositivos, né? Diferentes, como a gente passa a ter os CAPs, a gente passa a ter os ambulatórios, a gente passa a ter mais adiante as residências terapêuticas, que são dispositivos para essas pessoas que saíram dos grandes manicômios, a gente vai ver já já. Enfim, então você começa a ter de fato uma mudança mais estrutural, assim, né? E quando a gente pensa que está tendo CAPs agora, e aí isso é um ponto que eu queria trazer para vocês, é o seguinte: quando a gente entende que o Estado investe dinheiro em alguma coisa, o próprio investimento que o Estado faz aponta qual é o ideal que ele está investindo. Tá complicado. Deixa eu explicar melhor. Quando um Estado investe num manicômio para sustentar um grande manicômio, ele, de certa forma, está concordando, e a sociedade também, quando não faz pressão, de que eu invisto esse dinheiro porque eu entendo que a loucura de fato tem que ser trancafiada, esquecida, menosprezada, deixada de lado, destratada, certo? Quando esse dinheiro do Estado passa a ser investido em outros dispositivos, isso aponta que começa-se a se ter um entendimento de que outras formas de trabalho e outros entendimentos sobre a loucura são possíveis. Certo, gente? Isso vale para o nosso entendimento aqui nessa aula e isso vale para o nosso entendimento na vida como cidadão, certo? Aonde o dinheiro do Estado está indo é a lógica que ele está investindo para o que ele quer que aconteça com aquela sociedade. Isso é extremamente importante, tá? E aí de 90 a 2003 a gente vai ter sim uma intensa construção política e normativa que vai aí realmente
digamos, fortalecer esse movimento da reforma psiquiátrica. Então você começa a ter legislações estaduais, municipais, federais, para poder dar conta desses novos serviços. Você começa a ter congresso, você começa a ter debate, você começa a ter as universidades se unindo para discutir, a sociedade se unindo a partir aí das suas reuniões com cada comunidade. Você começa a proliferar um monte de discussão sobre esse determinado assunto, né? Então a gente vai ter aí um ambiente extremamente favorável para esses debates de uma sociedade sem manicômios, né? Em 2001, enfim, essa lei que a gente vai estudar hoje, que começou lá em 89, ela é aprovada, né? Então essa lei ela vai promover exatamente, já vinha promovendo ao longo aí dessa década, né? Uma discussão parlamentar que vai propor exatamente essa extinção progressiva, né, do modelo hospitalocêntrico, ou seja, desse serviço que dá conta de um todo do paciente, né? E o Estado foi aí realizando a sua parte, foi construindo as suas normativas, certo? Sem a gente esquecer, porque a gente não pode esquecer que isso foi importante no passado e não pode esquecer isso hoje, no momento em que a saúde mental está sofrendo gravíssimos ataques e retrocessos por parte do governo, a gente não pode esquecer que a militância é extremamente importante e o protagonismo social, porque eu não preciso ser trabalhadora da saúde mental para entender que aquele sujeito é merecedor de direitos, também tem os seus deveres, mas também tem os seus direitos, merece um tratamento humanizado. Então nós temos, enquanto sociedade, que lutar. E nesse período o papel da militância e do protagonismo social foram extremamente importantes no enfrentamento dessas resistências, né, que nós encontramos aí, nesse entendimento de que o hospital era o único recurso possível, tá? Esse entendimento continua aí sendo fundamental para a manutenção dessas conquistas, né? Eu vou dar um intervalinho aqui para a gente poder chegar na lei e aí pegar os seus pontos principais e finalizar a aula de hoje, tá bom? Até já!